Boa noite, pessoal. Ou então, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está me vendo. Esse aqui é mais um vídeo do canal Pensador TK. Meu nome é Walter. E eu tô aqui pela terceira vez vendo mais um vídeo desse Henry Bugalho. Já ouvi dois vídeos que eu fiz refutações de muita bobagem que ele falou. No primeiro, que tá no meu canal, todos os dois, posso estar na descrição se precisar. O cara tava lá acusando o Nando, todos os conservadores de Bolsonaro, de serem pessoas que estão incitando, que estão criando subversão contra o STF. O cara mente na cara dura, mesmo mostrando o áudio do Nando, dizendo que ele queria a dissolução do STF, dando a entender claramente que Nando queria que saísse o STF, quando na verdade Nando falou que queria que o STF atual fosse dissolvido e fosse colocado juízes imparciais e isentos. Isso ele não falou. E falou um monte de bobagem também. E no segundo vídeo, simplesmente o cara não consegue discernir que o Brasil é de esquerda. Quer dizer, o Brasil é socialista. E ele se baseia unicamente na definição clássica do marxismo, esquecendo que é socialismo fabiano. E agora a criatura está aí de novo com essa baboseira de nazismo de extrema direita. Eu nunca vi ninguém me definir uma extrema direita dessa esquerda. Nunca vi. Que seja convincente e que se adeque inclusive ao nazismo. Já várias vezes discuti com pessoas que nunca conseguiram me dar uma resposta convincente e usaram essencialmente três argumentos para dizer que o nazismo é de extrema direita e que não é de esquerda. Que eu vou logo adiantar para ver se o Bugalho vai usar algum deles. Que seria extremamente micoso se ele usar. Que assim, eu não vi o vídeo ainda. Eu ainda vou ver esse vídeo. Vamos lá, o primeiro argumento, que são entre aspas argumentos, que não são porcaria nenhuma de argumento, é dizer que o nazismo não é de esquerda, porque o cara falava mal da esquerda e de comunistas, marxistas. Que não tem nada a ver, como botei no meu vídeo anterior, é que a esquerda, ela batalha contra a esquerda. O PSOL, por exemplo, se diz oposição ao PT. Ambos são de esquerda. Então isso já derruba o argumento. Comunistas matam outros comunistas. Trotsky, o maior suspeito de matá-lo foi Stalin. Ambos comunistas. E aí? Aí já acabou esse primeiro. O segundo é os caras dizer, não, nazismo é de direita porque você tinha lá empresas privadas. Assim como no Brasil tem, mas mesmo assim o Brasil é socialista, por quê? Porque embora você tenha um setor privado, ele é controlado amplamente pelo governo. Mises denunciou isso. O cara não consegue perceber que socialismo não é só você ter literalmente socialismo de Marx. Tem variações, muitas variações. Muitas maneiras espertas das pessoas pensarem que é capitalismo quando não tem. Enfim, terceiro argumento, o cara diz, mas a academia fala que é de extrema direita e não há discussão sobre isso. O que é extremamente ridículo, considerando que a academia falar não quer dizer que é verdade, isso é falácia da autoridade. E o fato dela discutir apenas mostra que não está sendo mostrado o outro lado, que o outro lado está sendo silenciado. Porque não há como na ciência você não ter a discordância, você não ter contraditório em relação a que está sendo falado. A ciência sempre é questionamento. Então você não tem discussão, há alguma coisa de errado. Isso não é um motivo de se orgulhar, isso é um motivo de se preocupar, a não ser que você tenha interesse que fique assim, que seja nazismo de extrema direita. Enfim, e é o quarto que eu não considero nem argumento, que é extremamente estúpido o cara chegar aí. Mas é o professor de música, é o astrólogo que estão falando isso. Simplesmente ridicularizando a pessoa que fala por causa do seu ofício, o que ele faz. E basicamente cometendo falácia genética. Então, esses são os quatro argumentos ridículos que eles usam para dizer que nazismo não é de esquerda. Vamos ver se esse rebugado consegue não me decepcionar e falar alguma coisa diferente, certo? Vamos lá. Da insistência do Nando Moura e de outros canais de extrema-direita em tentar desassociar a imagem do Hitler da direita. Veja que ele já deu alcunha de extrema direita para nós. Canais de extrema direita. Quero saber como é que você seguiu essa definição, carinha. Realmente não entendo. Eu quero tentar entender, mas eu me esforço e não entendo. Porque ninguém que seja marxista, ninguém que seja de esquerda, tenta desvincular a imagem de que o Stalin era de esquerda. Porque é a história, é assim que a história foi escrita, é assim que. Não, filhote, vocês não tentam desvincular porque Stalin era comunista na cara dura.
Você não tem como dizer que o cara não é. É claro que vocês vão desvincular, até porque o Stalin é adorado por alguns de vocês. Alguns de vocês disseram que o Stalin matou pouco. Eu não me lembro qual foi o youtuber, mas ele fez. Então que desculpinha esfarrapada, hein, seu bugalho? As ideologias se determinavam naquela época e era assim que as coisas eram. Por que esse esforço de tentar tirar o Hitler da direita? Eu realmente me pergunto. Porque esse é um esforço que o Nando Moura tem feito há vários. Você repara como é interessante a narrativa dele. Ele já começa dizendo, por que ele está tentando tirar ele da direita? Ou seja, ele está na direita, eu estou afirmando que está na direita, e o cara está distorcendo, dizendo que ele não é. O cara não chegou e provou ó, o seguinte, Nando Moura está afirmando que ele é da direita, que ele não é da direita. E eu, por esses argumentos X e Y, digo que ele não é da esquerda, que ele é da extrema direita. Ele está atribuindo como padrão de que o nazismo é de extrema direita. E que eu estou falando? Nós que estamos dizendo que não. Não, eles estão tirando da direita. Não, não estamos tirando da direita. Nós estamos mostrando os fatos, como você me deu, a história. Mas enfim, vamos continuar. Anos de querer jogar Hitler para a esquerda, sabe-se lá por quê. E ele vem com vários argumentos que tentam ali. É engraçado o cinismo dele, ele se faz de doido. Eu não sei por que ele faz isso. Cara, vamos supor que não esteja errado, todos nós estejamos errados quanto a isso. Não há um motivo. Nós fazemos isso porque acreditamos que é verdade, ponto. Se nós estamos errados, é por isso que estamos errados. Eu duvido que estejamos errados, mas vamos supor que estejamos. Não é um motivo profundo, um motivo. Não, nós temos um motivo para dizer que o nazismo é de esquerda. Cara, eu não tenho nada a ganhar para dizer que Hitler é de esquerda. Eu não tenho. Nós não somos nazistas. Nós não temos necessidade de dizer que uma pessoa do nosso lado não é do nosso lado, do nosso espectro, quer dizer, porque a gente não é ele. Entendeu? Se tem um malucão do nosso lado, nós não somos esse malucão. Então não há motivo profundo, é simplesmente porque acreditamos que essa é a verdade. E temos os argumentos. Mas vamos ver quais são os seus contrários, né? Formar o conhecimento histórico consolidado sobre esse assunto, coisas que os grandes historiadores falam, né, grandes especialistas no nazismo, na história do Hitler, na história da Segunda Guerra Mundial. E ele não, ele escolhe às vezes trechos isolados ou escolhe autores revisionistas para tentar justificar essa teoria. Revisionistas. É a expressão favorita desses caras para dizer o que? Ó, esses são revisionistas. Eles estão pegando a história e revisando, colocando coisas diferentes. Cara, essa narrativa já encheu o saco. Parem de ficar falando isso sem vocês provarem. A esdrúxula que ele elaborou e que surge também em ambientes revisionistas norte-americanos. Né? Esse é o tipo de revisionismo que passa pelo filtro Olavo de Carvalho, que é o que mais se esforça para trazer esse tipo de delírio para o Brasil, e depois se dispersa entre os E até discípulos agora dele, nenhuma entre comprovação de que é assistentes delírio fanáticos ou que é dele, revisionismo. e acaba atingindo a população geral. Então hoje tem uma geração inteira de jovens que estão repetindo essa bobagem que o Hitler era de esquerda. Como se no fundo fizesse alguma diferença se ele fosse de direita ou esquerda também, né? Em um dos vídeos aqui, esse vídeo aqui foi o que motivou uma das maiores refutações da história da internet recente, que o Nando Moura defende que o Hitler é de esquerda. O Leão e a Nilce fizeram um vídeo refutando ele e realmente destruíram o Nando Moura. Foi aquela surra histórica, assim, que... Eu rio demais quando esses caras se iludem dizendo que foi uma surra. Leonísio falaram que Saddam Hussein era de direita. O cara falou que existe totalitário de esquerda, totalitário de direita. Vocês ainda alimentam essa ilusão ridícula. Como é que um espectro político que pega menos Estado tem um totalitário, hein? Explica isso, hein, bugalho. Que acho que não sabia nem enfiar a cara depois disso. Depois vem lá com a guitarrinha dele fazer o tom-tom, semitom lá para tentar se justificar, mas não deu certo. E foi um vexame da internet, que ainda hoje é lembrado e muita gente recorda disso com bastante carinho. Eu quero que vocês atentem para o seguinte. Você tem um lado que quer fazer com que o outro lado pareça ridículo. O que é que eles fazem? Eles elegem um palhaço, dizem, ó, é um palhaço, passou vergonha, vamos rir todos juntos. Pronto. Está criado o mico. Não necessariamente quer dizer que o cara passou um mico, não quer dizer que o cara passou vergonha, mas porque esses caras se reuniram em conjunto para dizer que ele passou vergonha. É isso simplesmente o que aconteceu com o Nando. O Nando fez um argumento que foi simples, foi um argumento bem assim, intuitivo, alegre, porque ele estava justamente em um clima amistoso com o Leonísio. Mas os caras converteram isso em um escracho. Isso foi patético, isso foi totalmente desleal, bicho.
E você vê que o Leonício nem responderam nada depois disso. Os caras, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que estão tirando sarro não entenderam o argumento do tom semitom. Eles não entenderam que o Nando quis dizer simplesmente que assim como na música você tem várias variações que acabam levando à mesma essência da música, você tem várias variações que possuem a essência da esquerda. Tem gente que não entendeu isso. Não entendeu de verdade. Talvez até consiga dizer essa minha frase, mas não entendeu. Porque eles não conseguem discernir que aí socialismo e comunismo possuem várias mutações. Estratégias diferentes aqui. O revolucionário falhou. O próprio Bugalho prova isso quando ele diz que o Brasil não é socialista. Ele não consegue enxergar que há formas diferentes de fazer socialismo. Enfim. Mas ele não cansa disso, ele não se cansa disso. Ele já levou aquela surra do Leon Danilson, depois a Embaixada da Alemanha fez um vídeo, né, falando sobre a associação da extrema-direita com o nazismo. O Nando Moura colocou um comentário falando que isso era coisa do estagiário da Embaixada, que era algum esquerdista que estava fazendo aquilo ali, e alguns dias atrás agora ele tacou o canal do Carlito Historiador. E mais uma vez o seu Bugalho usa a falácia da autoridade. A Embaixada da Alemanha falou, mostrou lá que é extrema-direita. Aí não mostra nenhum argumento deles, né? Eu vou até olhar depois esse vídeo dessa embaixada para eu ver o que eles falaram tanto ali. Mas não é porque a embaixada alemã falou que está correto, seu Bugalho. Isso aí você deveria saber que é falácia da autoridade, tá? Então vamos continuar. Essa pegada que o nazismo é de esquerda, ele afirma que o Hitler não era marxista, mas isso não faz diferença porque existem diferentes socialismos que não são marxistas, isso é verdade. Mas por outro lado, ele entra em... Oh, o seu Bugalho sabe que tem diferentes socialismos sem ser marxista. Então por que você faz aquele vídeo imbecil dizendo que o Brasil não é socialista? Hein, seu Bugalho? Você não conhece o socialismo fabiano, você não diz que tem diferente socialismo, então por que você faz um vídeo dizendo que o Brasil não é socialista, usando apenas a definição, como você mesmo disse, a definição grosseira, que é o do socialismo de Marx? Como é que você fala uma mentira dessa? Você está admitindo na cara dura que você sabe que tem diferente socialismo. Mas você mentiu, rapaz, para dizer que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo ao chamar o Brasil de socialista. Tenha vergonha na cara, rapaz. Uma grande contradição com algo que ele disse alguns anos atrás. Vamos ouvir. Para que você possa desmontar o seu professor comunistinha, socialista, pé sujo, maconheiro da sua escola ou da sua faculdade, com fatos, com a realidade, com aquilo que aconteceu de verdade. Hitler dizia ele mesmo que era, em essência, marxista. Essas são as duas frases de Hitler. Né? Não sou apenas o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Diz também, aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo. Inclusive, se você viu o começo do vídeo aqui, você já tem também ali um diagnóstico de por que os professores estão sendo hostilizados em sala de aula. Você tem ali o Nando Moura, que é alguém que pregava e prega, e já pregou muitas vezes, que os alunos tentassem desmoralizar os professores, tentassem refutar os professores com base nos argumentos dele, né? O Nando Moura, que segundo ele próprio, a autodefinição do Nando Moura é um bosta de músico. Eu era um merda. Continuo sendo. Uau, e o que isso tem a ver, Bugalho? O que tem a ver ele ser um bosta de músico? Não interessa, ele podia ser um tonto, cara. Não interessa. Falácia genética. Que para os argumentos, tá? Foque no argumento. Para de falar besteira, rapaz. É verdade. Perguntando por merda do músico qual é a solução das drogas. Então você tem ali um cara que é um bosta de músico, que quer falar da história do nazismo, quer falar com propriedade sobre se o nazismo era de esquerda ou de direita, sendo que não tem nenhuma qualificação para isso, nenhuma formação específica para isso, não é um historiador, não é... E de novo o cara vem com essa carteirada. Falácia da autoridade, grosso e direito. Deixa eu retomar aqui que eu acabei sendo interrompido, minha mãe tá me chamando. Seguinte. O cara vem com o argumento de falácia da autoridade e dizer que o cara tem que ter qualificação para falar. Não, bicho, ele tem que ter os argumentos, ele tem que ter a informação. Qualificação é apenas um bônus. Ela não vai fazer você ser capaz de ter um argumento sobre alguma coisa. Não. É claro que é mais fácil você se estudou sobre o assunto, você já fez um curso direcionado a isso, você é mais apto a falar. Mas não quer dizer que você tem que ter isso para falar. O Bugalho, ele abusa e abusa de falácia no seu discurso. E o povo diz que ele é inteligente.
Não, bicho, você é um falacioso. Você bota falácia autoridade, falácia genética, torta direito e ainda cherry picking. Você pica trechinhos do Nando específicos pra parecer que o Nando é um imbecil. Que Nando faz besteira, é claro que ele fala. Toda pessoa fala besteira e você tá falando um monte aí. Eu também tenho minhas besteiras. Só que a diferença é que você não vai admitir as suas, né? Mas vamos lá. Especialista em nazismo, ou na história do fascismo, ou na história de movimentos de esquerda e de direita do mundo. Então ele vem com esse ar de autoridade que ele não possui para tentar refutar qualquer um que seja. Seja eu, seja o Carlito, seja professor de história, seja o Karnal, seja quem quer que seja. Como eu disse no começo, eu fico me perguntando por que dessa insistência de querer se desassociar com o nazismo. Será que é porque o nazista era racista, era homofóbico, era supremacista branco, tinha um discurso altamente divisivo, anticomunista? Será que é porque há muitas semelhanças entre o que a extrema-direita no Brasil fala hoje e o nazismo? Agora, de novo, eu estou vendo a definição mais caricaturizada e ridícula da extrema-direita. Viu? Perceberam? O cara fala em da gente ter esse negócio de bem e mal, dizer que a esquerda é do mal, mas ele faz a mesma coisa. Ele diz, será que é porque o cara era racista, homofóbico, dividia, anticomunista? Ou seja, o cara é tudo de ruim. E essa é a característica da extrema-direita. O cara praticamente diz, a extrema-direita é o lado ruim da humanidade, é o cara racista, é o cara homofóbico. Foi isso que o cara acabou de dizer. Perceberam? Então, quer dizer, se um dos lados é assim, então o outro lado que ele não é machista, ele é homofóbico, ele é inclusivo, ele faz tudo de bom. Perceberam o nível de argumentação ridícula que o cara usa para falar que é extrema-direita? E o cara ainda acha que tem razão com uma besteira dessa, com uma clara calúnia de difamação, falando uma besteira dessa. O galho, existem machistas, racistas, homofóbicos, de todos os lados. Isso não é espectro político, isso tem a ver com questões morais. Tem muita gente assim, inclusive na esquerda, tá, amiguinho? Ou o seu Lula é de extrema direita, hein? O seu Ciro Gomes é de extrema direita, porque as coisas machistas e racistas que esses caras falaram não tá no gibi. Mas isso você não fala, né, seu bugalho? Mas que absurdo. Um cara desse só é seguido por quem é de esquerda, que tá querendo simplesmente bater na direita. Só. Quer bater no Moro, não sou porque não gosta deles, tem raiva deles, pronto, aí vai pegar esse cara, porque ele é esperto. Você é esperto, mas você é uma pessoa mentirosa. Você acabou de dizer, ó, você fez uma insinuação. Será que é porque ele era baixista, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Associou a extrema direita a isso. Mas vamos continuar. Qual o motivo subjacente de eles fazerem um esforço tão grande para se desassociar do nazismo? É uma coisa que eu me pergunto. Inclusive, os historiadores dizem, né, e aqui eu vou citar duas referências que são dois dos principais experts em nazismo e no fascismo, que é o Stanley Payne e o Robert O. Paxton, que eles dizem o seguinte: naquele momento ali havia uma grande crise do liberalismo, havia uma grande insatisfação com os regimes democráticos e liberais. Então, nesse momento, surgiram vários movimentos de oposição a isso, movimentos revolucionários para propor um novo modelo social e político. Então, você tem, por um lado, o socialismo, marxista principalmente, mas também o anarquismo, outros movimentos que surgiram naquele período do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, e eles criam um modelo coletivista de revolução social sem uma hierarquia, de romper as hierarquias sociais e propor um mundo onde todos fossem iguais. Isso nunca ocorreu, nunca se deu de fato, empacou na etapa de um Estado totalitário, nunca foi adiante. E, por outro lado, você tem o fascismo, que também surge naquele período, final do século XIX, começo do século XX, e que vem com uma mensagem hierárquica, estrutural, segregacionista, racista, que foi o caso do nazismo. O nazismo não era um Estado igualitário, não se propunha isso, ele vinha com uma estrutura hierárquica muito específica, muito delimitada, e era uma estrutura racial. Então os brancos arianos eram superiores, o resto era o resto. Eles nunca pregaram uma mensagem socialista, nunca pregaram essa mensagem de todos eram iguais, a não ser iguais entre os que estavam no topo, que eram os arianos. O resto nunca seria igual, inclusive, no caso dos judeus, eles pregavam extermínio. Então não apenas eles eram inferiores, como deveriam ser eliminados. O problema é que quando você tem regimes totalitários, seja socialista no caso Odendo, seu bugalhinho. Quer dizer, então, que o lado do marxismo, ele é bonzinho com todo mundo, não prega o extermínio de ninguém. É isso que você tá dizendo? Pois a história conta o contrário, garotinho. Porque o Stalin simplesmente matou milhões de pessoas.
E vocês, esquerda, socialistas, vocês pregam o extermínio dos seus adversários. E vocês pegam o nosso lado, chamam a gente dos machistas, homofóbicos, extremistas, os, os intolerantes, e vocês pregam nossa extinção. Então como é que você vem com esse papo furado de que o socialismo é que é da igualdade e que ele não é o que faz essa segregação, que tem esses racismos? Vocês têm tudo isso, rapaz. Você tá querendo dizer que o nazismo não tá nem só porque ele tem essas coisas? Vocês também têm, rapaz. Tenha vergonha na cara. Você não vai admitir porque é o teu lado, né, bugalho? Seja muito claro que você é de esquerda. É muito claro isso. Você é um marxista. Um marxista sem vergonha. Stalinismo, seja nazista ou fascista, no caso do Hitler, é que eles se parecem muito. Quando você tem um governo autoritário, não importa a orientação política, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, quando você tem um regime autoritário... Ai, meu Deus, eu rio desse cara dizer que é totalitarismo de direita. Cara, é como eu pensei. Vocês têm uma noção completamente errada do que é direita. Para vocês, direita é o mal. Direita é o mal. Porque as direitas, extrema direita, são os machistas, os homofóbicos. Você falou, criatura. Você falou isso. É muito curioso isso, porque automaticamente você está dizendo que a esquerda não tem essas coisas. Isso não é verdade. Você tem pessoas ruins dos dois lados. Isso já derruba essa divisão de espectro que vocês colocaram. Eu falei, o Ciro Gomes, o Lula. Lula falou aquelas coisas ridículas. Então como é que você pode falar uma besteira dessa? ele vai se parecer com os outros, porque você tem um sistema de repressão, repressão política, repressão de direitos sociais, repressão de direito de expressão, de manifestação, então todos se parecem, porque eles usam estratégias semelhantes, eles usam táticas semelhantes para se manter no poder, porque é assim que funciona o autoritarismo. Você pode ter um governo militar de direita e ele vai ter técnicas ou estratégias semelhantes a um governo revolucionário socialista, porque é assim que eles conseguem controlar a população, através da repressão. Existe até a teoria da ferradura, né, que quando você tem, quanto mais extremos são os polos ideológicos, quanto mais extremado, mais eles se aproximam, mais eles se parecem. Então, nesse caso, a extrema esquerda se pareceria muito com a extrema direita, que seria o caso do nazismo. Isso é muito estudado, isso está documentado entre historiadores, entre sociólogos, entre especialistas na área. Então, não é algo que está sendo debatido, não é algo que está sendo posto em dúvida, a não ser por gente que não é da área, que não tem a formação, que não tem a qualificação e que não reconhece que está errado. É mesmo, Bugalho, o Mises não é alguém que estava questionando isso? O Mises não falou que essencialmente o nazismo continha características de socialismo, porque justamente o socialismo do marxismo, ele estava controlando a propriedade privada. Hein? São só os revisionistas que estão fazendo isso? Será mesmo que não tem gente, professores de história, que também estão querendo falar isso, mas estão sendo silenciados? Veja só como ele reforça. Lembra que eu falei nisso do vídeo sobre a questão de não ser discutido? Ele está falando a mesma coisa. E está falando também que os historiadores sérios falam isso. Falam o que ele está dizendo. Cara, eu tô decepcionado, sinceramente. Eu esperava mais de você. Você praticamente falou quase todos os argumentos que eu citei no início do vídeo. Só que você bota palavrinhas mais bonitas, você recheia com mais dados, mas você fala a mesma coisa. Não. Bicho, não precisa ter formação de faculdade para refutar isso que você fala, não. Basta ter um conhecimento e uma base e um bom senso. Só precisa disso. Eu acho que o maior problema de caras como Nando Moura e como Olavo de Carvalho é que eles são incapazes de errar, na cabeça deles pelo menos, né? Eles são incapazes de errar e incapazes de reconhecer o erro. Então, se eles são refutados, se você mostra que... Você é capaz de reconhecer seus erros, bugalho. Porque essa aí pode ser uma vida de mão dupla. Eu não vou discutir sobre a questão de Nando Moura, de Olavo, não se acharem, não admitirem falhas. Isso aí para mim é indiferente. Indiferente para essa discussão. O que vale são os argumentos. Eu me pergunto se você admite os seus erros, bugalho. Fontes concretas, dados, autores consagrados, especialistas nessa área, eles não reconhecem isso. Eles são incapazes de aceitar que eles podem ter errado em algum momento. Então você já... Reparem que interessante. O argumento da autoridade dele é recheado do que? Especialistas, conhecimento, pessoas da área, não sei o que, dizem que não é. O cara não diz. Temos vários argumentos, não sei o que são a favor, não sei o que são citados por especialistas. Não, ele fala só que são os caras que estão falando que é.
falácia da autoridade, criatura. É falácia da autoridade. Você apenas está colocando um número de gente, que inclusive pode ser considerado até um ad populum também. A maioria está dizendo que não é. Que é de extrema direita. Falácia, garoto. Você não para de falar falácia. O que você... Vamos de serviço ao debate político, filosófico, essas coisas que tu tá falando. Repare isso. Um monte de falácia, cara. Jamais vai ver o Nando Moura vindo aqui, ou o Olavo de Carvalho vindo aqui, pedir desculpas porque cometeram um erro, porque falaram uma coisa equivocada. Se alguém aponta o erro deles, o que eles fazem é fazer uma manobra para provar que, na verdade, aquilo não era um erro. Aquilo foi mal interpretado. Eles disseram uma coisa, as pessoas entenderam errado, então eles, não, na verdade é isso aqui. É o que ele faz agora. Ele desvia o argumento inicial dele, que ele fez uns anos atrás, e agora cria um novo argumento, dizendo, não, eu não errei, na verdade vocês que entenderam errado. Vocês que são burros, incompetentes, que não entendem o que eu digo. O erro nunca está com ele, o erro sempre está com os outros. E outra coisa que os historiadores também já trabalharam exaustivamente sobre esse tema é o uso que o Hitler fez, né, os nazistas fizeram, do termo socialismo para poder se aproximar do proletariado e dos camponeses. Então Hitler viu que havia uma grande penetração dos partidos comunistas e socialistas entre os trabalhadores, e para poder chegar nessa população, para poder tentar atingi-la, eles usam esse recurso, né, que é meramente nominal, mas no fundo eles querem tentar se aproximar dos socialistas. Então o que eles dizem? Nós somos verdadeiros socialistas, vocês estão errados, nós somos verdadeiros socialistas. Só que eles não conseguiram fazer isso, porque o Partido Comunista e o Partido Socialista já era muito organizado. Então quando eles tentam chegar na população geral, nos trabalhadores em geral, eles não conseguem, eles fracassam nisso. E eles conseguem o apoio da burguesia, conseguem o apoio da classe média, dos conservadores, dos liberais, que veem no Hitler, que veem no nazismo, um perigo menor para a sociedade, para o governo, do que... Consegue o apoio da burguesia, bugalho. Você por acaso não leu que o Hitler chamava, dizia que os judeus eram burguesinhos, que os judeus eram burgueses e ele vivia batendo neles? Faltou essa aula, bugalho. Vá lá ler. Hitler, ele justifica essa ordem dos judeus porque diz que eles são os burgueses. E ele faz uma misturada, na verdade, os burgueses, os marxistas, e não faz algum sentido, porque o Marx não era proletário. Então Marx não se enquadrava na própria coisa que ele falava dos proletários se unirem e se rebelarem, porque ele não era um proletário. Mas enfim, Hitler, ele chamava os judeus de burgueses. o comunismo. Então, assim, foi um erro histórico dos conservadores e dos liberais pensar que o Hitler era menos perigoso que o movimento revolucionário trabalhista ou camponês. Quando o Hitler assume, daí ele começa a infiltrar os seus lacaios ali no governo, os seus colaboradores, e aí aos poucos vai corroendo tudo, persegue socialistas, persegue sociais-democratas, persegue comunistas, persegue também aliados anteriores dele, ou seja, ele é alguém que faz uma limpa generalizada. E sinceramente, ele não precisa de esquerda para fazer isso. Ele pode ser de direita e dar um golpe e destruir a estrutura social, sendo direitista, sendo da extrema-direita. Esse debate entre Hitler de esquerda e de direita, o que há é uma posição só. São os historiadores consolidados que trabalham com esse assunto, que são autoridades nesse assunto. Esse debate aí não é algo para ser revisado por um metalheiro que se autodenomina como músico de merda. Nando Moura não está na posição para trabalhar sobre... Ô criatura, quem começou esse debate, quem mostrou que o Hitler tem aspectos socialistas foi o Mises, não foi o Nando Moura, não foi o Olavo. Por isso que, inclusive, Mises faz parte da literatura que se baseia para afirmar isso aí. Deixa de inventar besteira, rapaz. O Mises falou isso há um tempo atrás. E o Mises viveu o nazismo, rapaz. O Mises viu lá como estava a indústria alemã era totalmente controlada. Os preços eram controlados, que eles podiam, que não podiam produzir. Uma clara manifestação do socialismo. Como é que você não tem vergonha na cara, rapaz, dizer uma coisa dessa? Poxa vida. Assunto. Ele não tem acesso a fontes primárias, ele não tem acesso a documentos históricos que estão arquivados aí na Alemanha, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Ele não é alguém que está no campo trabalhando sobre esse assunto. Então ele não é uma referência nesse assunto. Você é, bugalho? E por acaso você é? Não deve ser considerado uma referência nesse assunto também. Alguém que se firma no Nando Moura como autoridade, essa pessoa também está incorrendo no erro. Ela está sendo enganada por alguém que não tem qualificação para falar sobre essas coisas. É por isso que eu repito, gente, vocês têm que consultar fontes confiáveis, especialistas em suas áreas, pessoas que trabalham com isso a vida inteira, não apenas diletantes que surgem aqui com ideias malucas. Quando eu venho aqui falar de um assunto que eu não domine tanto, o primeiro passo para me precaver do erro é confiar em fontes confiáveis.
É só assim que você evita falar uma cagada, como o Nando Moura fala o tempo todo. Ao invés de ele vir aqui e reconhecer que ele errou, gente, desculpa, usei uma fonte que não era confiável, ou entendi errado essa fonte que eu utilizei. Não, ele vem distorcer. É verdade, cara, você tem que ter fontes confiáveis. Só que qual é o problema disso é que você, na tua narrativa, você coloca como fonte confiável as pessoas que concordam com o que você diz. As pessoas que dizem que o nazismo é de extrema direita. Esse pessoal que está nessa academia repetindo o mesmo discurso. Aí como eu vou saber se esse é confiável ou não, cara? Como é que você, na sua sã consciência, consegue aceitar que os caras estão falando apenas uma coisa por anos e que não há oposição a isso? Como é que isso pode acontecer? Ah, porque é uma coisa muito óbvia. Se é tão óbvio, por que estão falando algo que não é? Por que o Mises falou que não era? Por que o Mises mostrou socialismo no Marx, hein? Marx não, no Hitler. Hein? Mises não é dessa década de 90 não, criatura. Mises fugiu o nazismo, tá? Ele fugiu do nazismo. Ele é austríaco, sabe? Escola austríaca, sabe? Mas você não deve conhecer liberalismo de verdade. Você é crise do liberalismo. Cara, quem tem o liberalismo mesmo é Mises e Bastiat. O resto é resto. O primeiro argumento dele, ele vem tentar fazer malabarismo aqui, e no final das contas acaba se enrolando ainda mais. E o pior é saber que muita gente, centenas de milhares de pessoas, caem nessa conversa fiada, nessa conversa mentirosa, enganosa e equivocada. O pior é saber que milhares de pessoas caem na tua conversa fiada, bicho. Você praticamente repetiu os argumentos ridículos que eu falei no início do vídeo que mostrei porque eles não fazem sentido. E você e sua turminha falam que cruzam o nosso lado, dizendo, não, eles estão aí numa cruzada, dizendo que existe o bem e o mal, que a direita é o bem e a esquerda é o mal, e isso é absurdo, essa dicotomia não existe, não sei o que, e por isso que estão empurrando a nazismo pra nós, blá, 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 essa coisa toda. Só que você faz o contrário, bicho. Faz a mesma coisa, só que é o contrário. Você diz que a extrema direita que é os racistas, os machistas, não sei o que. Bicho, então se a extrema direita é isso, então a direita também pega um pouquinho disso, porque é lógica. Porque se você tem um espectro que você vai fazendo como uma regra, então a medida é disso. Se a extrema é tudo isso, então a direita não é tanto isso, mas também tem algumas coisas. Você está praticamente dizendo que o nosso lado é o lado do mal. Poxa, cara. Completamente errado do Nando Moura. Então é importante que youtubers, historiadores, professores como Carlitos venham aqui e contestem essas mentiras do Nando Moura. É importante que vocês façam isso, porque é só assim que gradualmente a gente vai começar a reconstruir a real percepção da realidade para as pessoas. Sem mentiras, sem distorções, sem revisionismo maluco, porque não dá. Não dá. Você está criando uma geração inteira de jovens completamente imbecis. Criatura, não está criando jovens imbecis. Está criando jovens que mostrem um outro lado do argumento que vocês esconderam. A academia tem essa fluidez de você dizer, todos falam, não há discussão. Isso aí, porque foi. Ou é o pensamento dominante hegemônico. E o outro foi silenciado. Foi silenciado, rapaz. O granchismo fez e foi estratégia da esquerda para dominar os espaços acadêmicos. Você deveria saber disso. Você não sabe que tem muita diferença no socialismo? Socialismo granchista, prazer, bugalho, socialismo granchista. Enfim, reparem. O cara fala falácias do começo ao fim. O cara usa falácia da autoridade. Falar que fulano falou, então tá certo. A academia que falando, então tá certo. A de popular tem um monte de gente falando, então tá certo. Que tá lá na academia. O cara ele faz falácia genética, que é o metaleiro que tá falando, né? É o astrólogo, ele não citou astrólogo nesse vídeo, mas em outros vídeos ele chamou o Olavo de astrólogo. E o cara ainda faz uma distorção pesada. Ele faz uma falácia de falsa dicotomia, onde ele diz que a extrema-direita ela é uma machista, homofóbica, e é por isso que incomoda a direita e a direita quer puxar para a esquerda. Ele cria a narrativa de bem e mal a favor dele e critica a nossa suposta narrativa de bem e mal. Filho, vergonha alheia, cara. É o teu pior vídeo. Mas é óbvio que vai ter um monte de esquerdinha que vai discordar, porque vocês não conseguem pensar o outro lado. Você não consegue. Bicho, você não é de nada. Eu tinha esperança, sério. Quando eu vi esse vídeo, pensei, não, esse cara não deve usar os mesmos argumentos estúpidos que eles usam.
Ele está sendo muito citado, então ele deve ter uns argumentos mais complicados. É uma coisa que me faça pensar. Eu pensei isso mesmo, sério. Por isso eu citei os argumentos no começo, entre aspas, argumentos que o pessoal cita para mostrar, ó, esses aí são os que eu mostrei que são estúpidos por causa disso, porque eu não falo nada sem provar. E você em nenhum momento disse a prova do que é extrema-direita, exceto essa alusão aí do racista, machista, essa grande besteirada aí. Você não disse. E aí vem dizer que o Nando tá errado, que o Olavo tá errado, que o nosso lado tá errado, que o nosso lado tá se iludindo. Acorda, rapaz. E não se iludam com esse bugalho. Ele é só mais uma pessoa da esquerda que está ludibriando, tentando enganar vocês para manter o mesmo discurso hegemônico. Eu repito, realmente não faz diferença em certo sentido se o nazismo está na direita ou na esquerda em relação a benefício ou não do nosso lado. Porque nós não somos nazistas. Eu, Nando Moura, Bolsonaro, nenhum de nós somos nazistas. Então não faz diferença se eles estão poluindo do nosso lado ou se estão do teu lado em relação a isso. A questão é derrubar as distorções de narrativa, tirar essas narrativas enganosas que foram colocadas na academia por causa de hegemonia esquerdista na universidade, que é bem evidente, oriundo do graxismo. O Olavo de Carvalho tem denunciado isso, é por isso que caras como Bugalho tentam destruir, porque sabe que esses caras estão incomodando, estão denunciando. Enfim, obrigado aí, desculpa aí o vídeo muito longo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, espero poder ter ajudado. Estou aqui para pensar, para raciocinar, não aceito nada cegamente, nem do Nando Moura, e muito menos desse bugalho. Aliás, desse bugalho você mais se afastar mesmo, porque já é o terceiro vídeo que eu falo um monte de bobagem que ele tá falando. Enfim, valeu gente, boa noite, lembre-se que a verdade é uma só. Valeu pessoal.